Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. A gente começa com uma notícia triste, né? Já que a cantora Preta Gil morreu neste domingo. Aos 50 anos, a artista estava nos Estados Unidos desde maio fazendo tratamento contra o câncer. Ela deixa o filho Francisco e uma neta. Preta Gil ficou cerca de 2 meses em Nova York, fazendo um tratamento experimental contra o câncer em um centro médico especializado em Washington. Ela estava prestes a retornar para o Brasil, mas passou mal neste domingo e não resistiu às complicações da doença. Pelas redes sociais, a família divulgou uma nota, lamentando a morte da artista e afirmando que agora cuida dos procedimentos para trazê-la para ser enterrada no Brasil. O pai e também músico, Gilberto Gil, pediu compreensão dos amigos, fãs e profissionais da imprensa para atravessar esse momento difícil em família. O presidente Lula lamentou a morte da cantora. Lula disse que Preta era uma pessoa extremamente querida e admirada pelo público e pelas pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ela. Em janeiro de 2023, a artista foi diagnosticada com câncer no intestino. Um ano depois do início do tratamento no Brasil com quimioterapia e radioterapia e uma cirurgia para remoção de tumores, Preta declarou que estava curada do câncer. Em agosto de 2024, o câncer reapareceu em outras regiões do corpo, levando à retomada de intervenções médicas. Nos Estados Unidos, a artista continuou seu tratamento contra o câncer, com foco em terapias experimentais. Preta Gil atuou como atriz, cantora e empresária. A artista deixou a carreira de produtora e publicitária e decidiu pela carreira de cantora aos 29 anos, quando lançou seu primeiro álbum, Prêt-à-Porter. Preta lançou 4 álbuns de estúdio, 2 álbuns ao vivo, 2 DVDs, além de uma série de singles e videoclipes. Lançou parcerias musicais com Ivete Sangalo, Gal Costa, entre muitos outros nomes. E os casos de câncer coloretal têm aumentado entre os jovens e preocupados especialistas. Após a morte da cantora Preta Gil, um alerta mundial se acendeu. Médicos e profissionais da área da saúde descreveram um crescimento acelerado de casos de câncer coloretal, principalmente nas pessoas com menos de 50 anos, como o caso da apresentadora Preta Gil, que foi diagnosticada em janeiro de 2023 com 48 anos. O câncer coloretal afeta o intestino grosso e o reto, impactando a qualidade de vida e saúde do paciente acometido pela doença, que na maioria das vezes aparecia estável entre os mais velhos. Mas quando especialistas notaram um número crescente de casos em jovens e compararam com os mais idosos, a situação começou a ser tratada como um problema global. Um dos primeiros países do mundo a detectar o aumento significativo de casos em jovens foram os Estados Unidos. A diferença nas estatísticas provocaram mudanças na saúde pública. O país norte-americano diminuiu a idade mínima de 50 para 45 anos para a realização de exames preventivos para detectar o tumor coloretal de forma precoce. Um relatório da Sociedade Americana de Câncer divulgado em 2023 revelou que 20% dos diagnósticos do tumor realizados no ano de 2019 nos Estados Unidos eram em pacientes com menos de 55 anos, o dobro de casos que já era observado nos anos 90. Já no Brasil, o presidente da Oncologia da Redditor, Paulo Hoff, afirmou que quando comparados os números atuais com taxas de 30 anos atrás, alguns trabalhos apontam um aumento de 70% na incidência de câncer coloretal em pacientes jovens. E para falar mais sobre esse assunto, que, claro, preocupa todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o Dr. Alexandre Nishimura, ele que é cirurgião coloproctologista, portanto, né, um especialista no assunto, como eu acabei de falar. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Kleber, é um prazer estar aqui para poder falar de um tema tão relevante, tão importante, que acabou tirando a vida da nossa querida Preta Gil na tarde de ontem.
Doutor, você definiu bem, um tema relevante. E como esse é um assunto extremamente técnico, né? Eu peço que o senhor, como especialista renomado desse caso, explique para as pessoas da forma mais didática do que se trata essa doença e como ela afeta, a gente ouviu aí na reportagem, a qualidade de vida das pessoas. Sim, Kleber, quando a gente fala de câncer coloretal, a gente está falando do câncer que acomete o intestino grosso, né, que é composto pelos cólons e pelo reto. No caso da Pretagil, ele estava cometendo o reto, que é a porção mais final do intestino grosso. Tá? Então a gente estima que em torno de 50 mil novos casos eles ocorram anualmente no Brasil. Então é uma incidência bastante elevada. Ele já perfaz o terceiro principal tipo de câncer na população. Então é um câncer que a gente precisa sempre estar atento a sinais e sintomas para poder fazer uma prevenção e conseguir fazer um diagnóstico precoce para ter mais chance de cura. As pessoas perguntam se é um câncer altamente agressivo. Ele não é. Entretanto, se você pega num quadro mais avançado, como infelizmente era o da Pretagil, ele pode acabar tendo um desfecho desfavorável. E infelizmente, né, a morte de uma pessoa conhecida acaba trazendo à tona aí esse problema e a gente quer agora fazer o papel educativo de mostrar para as pessoas como se prevenir. E a gente mostrou aí também, doutor, na reportagem que esse tipo de câncer tem aumentado em pessoas mais jovens, que era o caso da Pretagil. Por quê? Qual a sua avaliação? Por que isso tem acontecido entre pessoas mais jovens? O que acontece, Kleber, é que cada vez mais a evolução, né, da sociedade, da civilização, ela está tendo acesso muito mais fácil a alimentos industrializados, né, condimentados, frituras, ultraprocessados. Então, existe um consumo excessivo disso, associado à obesidade, associado ao sedentarismo. Então, isso são realmente fatores de risco que levam ao aumento da incidência desse tipo de tumor. Quando a gente fala de causas e fatores de risco, muitas pessoas elas acabam achando que só vai ter um risco mais aumentado por conta de história familiar. E isso, na verdade, é um erro. Né? Dados do INCA demonstram que apenas 20% dos casos de câncer estão relacionados à história familiar positiva, sendo que 80% é decorrente de fatores externos como esse. Aos hábitos alimentares, à questão de sedentarismo, obesidade, ao tabagismo e ao uso de bebidas alcoólicas. Então a gente precisa impactar e falar sobre isso, porque esses fatores externos, eles são coisas que nós conseguimos mudar. A gente não consegue mudar de quem a gente veio geneticamente, mas a gente consegue mudar os nossos hábitos. Outro detalhe que chamou a atenção é que a Pretagil estava em Nova York, nos Estados Unidos, fazendo um tratamento experimental para esse tipo de câncer. Eu queria que o senhor falasse como é esse tratamento experimental e como é o tratamento mais comum que é feito aqui no Brasil hoje. Tá. O que acontece, Kleber, é que assim, para o tratamento do câncer de reto, ela seguiu todos os protocolos, tudo que é recomendado, segundo os melhores guidelines, que foi fazer a neoadjuvância, ou seja, um tratamento antes de uma cirurgia, que foi a quimioterapia e a radioterapia, para poder reduzir o tamanho do tumor e reduzir o estadiamento do tumor e programar para a cirurgia. Então ela seguiu todo o protocolo, foi para a cirurgia, super bem realizada, tratamento bem indicado. Entretanto, no segmento, observou que essas lesões, elas reapareceram na forma de metástase e ela precisou passar por uma nova cirurgia e entrar novamente com tratamento clínico. Entretanto, a resposta não foi positiva, ela não teve uma resposta favorável. Com isso, ela procurou em outros países, e no caso foi os Estados Unidos, alguma chance de alguma nova droga que já tivesse sendo aplicada em algum estudo clínico ou mesmo liberada lá fora, para poder ter mais chance de sucesso. Então, na verdade, quando a gente fala, mas ela foi para lá porque ela não acreditava na medicina brasileira, não é isso. É por conta de liberações de medicações e protocolos que já estão muito mais avançados em estudos clínicos lá fora, então ela foi fazer esse teste. E o que seria essa medicação? É uma medicação para poder o quê? Conter as células tumorais para que elas não crescessem mais e até mesmo fazer o quê? Uma destruição dessas células, porque a gente fala que o câncer é como se fosse um parasita no corpo humano. Ele vai querendo consumir toda a tua energia e desfuncionalizar os órgãos vitais. Então, ela foi numa tentativa de utilizar essas medicações para conter a doença, mas infelizmente a doença era avançada e não conseguimos ter um resultado com sucesso.
O senhor falou em doença avançada. Me chamou a atenção o fato da Preta Gil ter sido diagnosticada com câncer aos 48 anos e agora, infelizmente, falecer com 50 anos. Foram 2 anos. Foi muito rápido, doutor. No caso da Preta Gil, ela já estava, né, com uma doença um pouco mais avançada. Então, assim, 2 anos de segmento é um período que, né, como aconteceu no caso dela, infelizmente, muitos pacientes acabam tendo esse desfecho nos casos das doenças avançadas. Quando os pacientes eles começam um tratamento sem metástase para linfonodos, que são gânglios linfáticos, ou metástase a órgãos à distância, como fígado, pulmão, cérebro, as chances de cura elas são muito maiores do que como foi o caso da Preta Gil. A gente tem que lembrar, um caso até que recente, há uns 4 anos mais ou menos, Chadwick Boseman, o Pantera Negra, ele faleceu também aos 42 anos e teve o diagnóstico aos 39. Então, assim, cada vez mais estamos vendo esse tipo de tumor aumentar na população mais jovem, ou seja, aquelas pessoas com menos de 50 anos. Correto. Então, aproveitando mais uma vez a participação de um especialista como você aqui, eu queria que você falasse qual é a melhor maneira das pessoas se prevenirem, por favor, para a gente finalizar, doutor. Combinado, Kleber. Excelente, isso é muito importante, o nosso papel é informar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar medidas, né, e hábitos saudáveis. Então, tentar procurar uma dieta mais rica em fibras, menos açúcar, menos industrializados, embutidos, frituras. Ter prática de atividades físicas regulares, pelo menos 3 a 5 vezes por semana. Reduzir a ingesta de bebidas alcoólicas ou mesmo tabagismo, cigarro. E de exames, sempre é importante falar que todos os pacientes com mais de 45 anos, sejam homens ou mulheres, independente de ter sintoma ou não, devem fazer colonoscopia quando possível. Então isso é o que vai, na verdade, ajudar a prevenir e ajudar a combater esse crescimento excessivo do número de câncer em pacientes jovens e em pacientes de mais idade também. Correto? Então vamos fazer, né, desse episódio triste, que é a morte da Preta Gil, um alerta. E por isso o senhor participou aqui e foi muito útil, com certeza um serviço de utilidade pública. Nós conversamos agora com o doutor Alexandre Nishimura, que é cirurgião coloproctologista. Doutor, muito obrigado por essa participação tão importante. Muito obrigado, conta comigo sempre por um tema tão importante e relevante para toda a população. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro pelo país com os nossos repórteres. Vamos saber o que é notícia nesta segunda-feira. Olha só, vamos começar lembrando que o mês de julho já registra o maior número de incêndios em São Paulo. O tempo seco agrava esse problema. E o Caio Veríssimo, ele está na sede do Corpo de Bombeiros e vai trazer mais informações ao vivo agora. Olha o Caio aí aparecendo no nosso telão. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. Fala e traz esse outro alerta para a gente, por favor. Isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, como bem você disse, o mês de julho é o mês que bateu recordes de incêndio aqui em São Paulo. Já foram, até o dia 18, ou seja, sexta-feira passada, 144 focos de incêndios, né? Houveram esses registros aqui na capital, no estado de São Paulo. E bom, se a gente parar para pensar, acabamos de passar da metade do mês, então é um número muito alto, né? Mas para a gente entender um pouco mais sobre isso, sobre esses dados, eu estou aqui com o Capitão Melo, ele vai conversar um pouco com a gente nesse momento. Capitão, boa tarde, muito obrigado por nos receber. Bom, gostaria que o senhor nos contasse, né, nos desse essa direção, por que o mês de julho registrou um número tão alto, né? E se é algum fator específico para esse número tão alto no mês de julho? Boa tarde a todos. Realmente agora nós estamos no mês de julho e trata-se do período de estiagem, que é um período que é caracterizado pela ausência de chuvas. Então, por conta da ausência de chuvas, a vegetação ela fica mais seca e ela fica na condição ideal para iniciar o incêndio. É claro que a vegetação ela não pega fogo sozinha, é necessário uma ação humana, intencional ou não, para que esse incêndio aconteça. No entanto, esse período de estiagem no estado de São Paulo, ele caracteriza esse aumento da ocorrência de incêndio por conta da vegetação seca. Ok, capitão. E como que o Corpo de Bombeiros tem se dirigido, né, para combater esse incêndio? De que forma que vocês têm atuado e qual o maior desafio que vocês têm encontrado no campo?
Pois bem, o Corpo de Bombeiros tem atuado com outros órgãos do governo do estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, Polícia Militar, Secretaria da Agricultura. No monitoramento dos focos de incêndio via satélite, é possível fazer esse monitoramento e enviando equipes para atuar na extinção desses focos. Desde o início do ano, nós já estamos atuando no contexto de educação pública da população. Nós ofertamos, mediante nossa plataforma online, conhecimentos, orientações à população para prevenir ocorrências de incêndio e vegetação. É feita também a aquisição de equipamentos, é feita também a atualização, o treinamento de agentes para realizar a extinção de incêndios. Lembrando que o Corpo de Bombeiros está à disposição por meio do telefone 193, a Defesa Civil pode ser acionada por meio do telefone 199 e serão enviados equipamentos, bombeiros e agentes para efetuar o combate às chamas. Para a gente encerrar, capitão, gostaria que o senhor dissesse, né, para o nosso público que tipo de orientação a população pode receber para evitar os incêndios. Pois bem, é importante ressaltar que qualquer fonte de calor nesse período pode iniciar um incêndio em vegetação. Como nós já dissemos, a vegetação ela está seca, então desde uma bituca de cigarro até uma fogueira pode iniciar um incêndio em vegetação. Então nós orientamos e reiteramos a população para não jogar bitucas de cigarro no meio ambiente, seja na rodovia, seja na via pública. Lembrando que soltar balões é crime ambiental e pode ensejar incêndios florestais. Nós lembramos também que qualquer queima de lixo, de material, ela é proibida, ela pode causar um incêndio florestal. Então, caso qualquer cidadão visualize qualquer prática dessa ilegal, pode acionar a Polícia Militar por meio do telefone 190 e denunciar essa prática para evitar que ocorra esses incêndios. Tá certo, capitão. Muito obrigado pelas informações. Kleber, é isso, né? Informação dada, muito bem esclarecida para que a nossa população esteja pronta e preparada para qualquer tipo de incêndio, né? Ou qualquer tipo de descontrole aí nesse período. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Caio. E aqui, assim, o nosso jornalismo é de prestação de serviço. E por falar em incêndio, né? Lá no Rio de Janeiro, o fogo atingiu uma área de vegetação em Santa Teresa, que fica na zona central da cidade. Vamos conferir agora também esse problema com o Anderson Nascimento. Um incêndio atingiu uma área de vegetação em Santa Teresa, na zona central do Rio, na noite do último sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam em uma mata. A corporação informou que foi chamada às 11h50 da noite para o caso e o fogo foi controlado às 4h40 da manhã de domingo. Moradores compartilharam vídeos e fotos do momento que o incêndio aconteceu na parte alta do morro. Até o momento, as autoridades não esclareceram o que causou as chamas. Não houve vítimas no ocorrido. E agora uma história chocante que aconteceu em Santa Catarina. Um homem usou o carro para atropelar, olha só, a ex-esposa e prensá-la contra um muro. A Michele Veiga vai contar os detalhes desse caso chocante. Pois é, a justiça tarda, mas não falha. Um homem que estava com medida protetiva, que não poderia chegar perto da sua ex-companheira, acabou cometendo uma tentativa de feminicídio aqui em Santa Catarina, na cidade de Três Barras, que é na parte do litoral norte do estado. O que aconteceu? Ela andava pela rua de bicicleta e esse homem atentou contra a vida da ex-companheira, jogando o carro para cima dela. Ela ficou presa ali entre o carro e a mureta, ele acabou saindo, evadindo-se do local e acabou tendo aí um mandato de busca e apreensão sendo expedido contra ele. O que aconteceu é que ele foi localizado no Paraná, ali nas proximidades de Curitiba. Então ele foi localizado ali nessa cidade, São Mateus do Sul, no Paraná, e aí ele acabou sendo localizado pela polícia. Nessa localidade, né, ele foi preso e trazido de novo para Santa Catarina, aonde vai cumprir agora
prisão, né, por tentativa de homicídio contra a ex-companheira. É bom as pessoas terem aí a atenção que esses casos estão sendo cada vez mais investigados e cada vez mais buscados aí pelas polícias. Por quê? Porque o sistema agora é todo integrado. Um ato que faça infracionalmente em outro estado já consegue-se hoje ter toda a ficha corrida das pessoas, ainda mais com o sistema integrado através do CPF único agora. Então, né, cometeu algo, aí se entrega para a polícia ou então a polícia vai acabar achando a pessoa. Nesse caso desse homem, ele foi entregue à justiça, já está em Santa Catarina por essa tentativa que ele cometeu lá dia 3 de julho, mas foi pego agora no último final de semana. E olha só, um estudo mostrou que 70% dos alunos matriculados em academias acabam desistindo em menos de 3 meses, olha só. E quem traz as informações agora é o Alexandre Cardoso. A procura por exercícios físicos em academias é bem alta, o que mostra que as pessoas têm uma preocupação com a saúde e o bem-estar. Mas, segundo uma pesquisa, o verdadeiro problema é a permanência dos alunos. Em média, 70% dos alunos matriculados acabam abandonando os treinos nos primeiros 3 meses e só 4% continuam por mais de 12 meses, ou seja, 4 a cada 100 matriculados. Os dados impressionam pela alta adesão dos alunos iniciantes pelos exercícios físicos que, em poucas semanas ou meses, perdem o interesse. Existem diversos motivos para essa alta desistência, mas, segundo especialistas, existem 3 principais motivos. O primeiro seria a demora para alcançar os resultados visíveis. O imediatismo do aluno em querer logo o corpo desejado acaba se tornando frustrante quando percebe que os resultados precisam de tempo e constância. O segundo motivo é a comparação com outros alunos. Muitas vezes, iniciantes que são obesos ou muito magros, que começam a se exercitar, podem começar a se comparar com outras pessoas mais avançadas na prática, podendo levar a sentimentos de vergonha, inferioridade e até rejeição. E em terceiro, a falta de tempo. A agitação da vida cotidiana muitas vezes acaba afastando as pessoas da prática dos exercícios, fazendo necessário uma reorganização da rotina diária e rever prioridades. As pesquisas mostram pontos importantes que merecem ser levados em consideração na permanência de alunos nas academias. Entender que os resultados vêm com o tempo e que cada resultado é individual é o primeiro passo para uma vida saudável sem a necessidade de comparações. Saber suas prioridades e estabelecer pequenas metas ajudam cada vez mais a se manter motivado e ativo. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje é a Maíra Ângelos. Por favor, Maíra, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Maíra, seja bem-vinda. E Maíra, depois de toda a repercussão, né, do desentendimento entre o Felipe Luiz e o Pedro, parece que tudo foi resolvido dentro de campo, Maíra? Parece que sim, Claire, parece que tudo tá bem de novo. Boa tarde a todos. O atacante Pedro voltou a jogar após ficar 2 partidas sem ser relacionado e precisou de apenas 17 minutos para marcar. Mas mesmo com o gol e a vitória, Pedro e Felipe Luiz não se falaram em campo. Alvo dos holofotes do Flamengo nas últimas semanas, Pedro deu a volta por cima da melhor forma possível. O camisa 9 do Flamengo só precisou de 17 minutos em campo para decidir o jogo, marcando o gol da vitória no clássico contra o Fluminense. Primeiro encontro com a torcida após toda a polêmica, o atacante foi abraçado e celebrado, mas a relação com o treinador segue fria. Depois de uma boa chance criada, veio o gol. No banco de reservas, Felipe Luiz comemorou o gol ao lado da comissão técnica e o aplaudiu, mas os dois não se falaram. O cumprimento ficou para o fim do jogo, quando o treinador foi falar com todo o elenco e deu um rápido abraço de lado sem palavras. Após o fim do jogo, na primeira oportunidade de dar entrevista após o ocorrido, o atacante citou ter se afetado com o vazamento de prints em que o dirigente o colocou à venda por 15 milhões de euros. Nas palavras dele, o episódio abalou seu emocional, o que acabou afetando seu rendimento nos treinos. Pedro ainda acredita que o dirigente responsável pela mensagem deve a ele um pedido de desculpas. Mas o Flamengo tenta pregar o discurso de que o assunto está encerrado e resolvido. Felipe Luiz segue a mesma linha e afirma estar muito feliz com o atacante.
Sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro, e hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz. A volta por cima de Pedro também volta a trazer críticas a José Boto. Mesmo sem ninguém dizer o nome, é sabido que ele é o foco da questão, por não ter pedido desculpas ao centroavante, nem ao grupo pelo estresse que causou. Em médio prazo, isso também pode desgastar o relacionamento com a comissão técnica, que passa a ser a única articuladora do bom convívio no vestiário. E olha só, Maíra, ainda falando de Brasileirão, parece que já tem treinador de time grande balançando no cargo, isso mesmo? A torcida do Corinthians está na bronca com Dorival, Kleber. Após a derrota no Clássico para o São Paulo, o técnico está sendo alvo de críticas por parte da torcida. Mesmo assim, a presidência corintiana confirmou que Dorival continua no comando da equipe. Após o retorno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu 2 das 3 partidas que disputou. A última contra o São Paulo no Morumbi por 2-0, o que deixou em dúvida a permanência de Dorival Júnior no cargo. Desde que assumiu o timão, são 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Questionado sobre o assunto, o presidente interino Osmar Stabile afirmou que o treinador está garantido no comando da equipe, apesar dos tropeços recentes, porém reforçou a necessidade de melhores resultados. Osmar Stabile permanecerá na presidência do Corinthians pelo menos até o dia 9 de agosto, quando será realizada a Assembleia Geral dos Sócios do clube para definir se Augusto Melo sofrerá ou não impeachment. O presidente também falou sobre reforços e prometeu buscar jogadores no mercado dentro da realidade financeira do clube, sem fazer nenhuma loucura. Porém, mesmo em meio ao caos vivido dentro do clube nos últimos dias, Stabile se mostra otimista e promete mudar essa situação em um futuro próximo. É com tudo isso que a gente viu, né? A 15ª rodada do Brasileiro chegou ao fim e já tem time fazendo as contas contra o rebaixamento, Maíra? A briga tá feia na parte de baixo da tabela, viu, Kleber? O primeiro turno do campeonato está terminando e o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais calculou as chances de rebaixamento dos times e já tem time praticamente rebaixado. Os times da parte de baixo da tabela já começam a fazer as contas para fugir do rebaixamento. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, calculou as chances de queda para a Série B de 2026. O lanterna da competição, o Sport, ainda não venceu no campeonato e foi derrotado para o Botafogo em casa na rodada. Com isso, chegou a 92,1% a probabilidade de rebaixamento, segundo a UFMG. O 19º Fortaleza, que empatou em casa contra o Bahia, tem 60% de chance de cair. O 18º Juventude foi goleado contra o líder Cruzeiro no Mineirão por 4-0 e suas chances de cair estão em 52%. Já o Santos de Neymar, que foi derrotado para o Mirassol fora de casa por 3-0, entrou novamente na zona de rebaixamento e as chances do Alvinegro cair de novo subiu para 32%. Enquanto o Vasco, que é o primeiro time fora do Z4 e empatou com o Grêmio em São Januário, segundo a UFMG, tem maiores chances de rebaixamento que o Santos, com 38,8%. Ainda é cedo para falar que algum time já caiu, mas é bom as equipes abrir os olhos antes que seja tarde. Bom, Cleber, por hoje é só. Uma ótima tarde para você e para todos que nos assistem. Muito obrigado, Maíra. Até mais. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.